Abrir uma transportadora sem frota, será que é possível? Quais são os custos envolvidos? Qual é o caminho que você deve seguir para formatar esse modelo de negócio? Se você se interessa sobre esse tipo de assunto, fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hype Cloud. Hoje para falar de um tema que cada vez existem mais questionamentos e dúvidas sobre o assunto, que é: será que é possível ter uma transportadora e não investir em frota diretamente? A gente vai responder e explicar um pouco disso aqui hoje. Mas antes de cair para o assunto, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever, e também tem um sininho que quando você ativa, toda e qualquer notificação, toda e qualquer novidade que a gente traz aqui, chega em você em primeira mão, combinado? Pois bem, para iniciar esse papo, eu já vou responder a pergunta da chamada. É possível? Sim, é possível ter uma transportadora, rodar, faturar, atender os clientes sem ter frota, sem investir em ativo. Porém, não existe apenas um modelo de negócio nesse formato. Então é importante a gente começar entendendo isso, e aqui eu trouxe para vocês dois formatos aí dentro desse negócio que vai depender muito do mercado de atuação, do tipo de veículo que você vai ofertar, né, para os seus clientes, segmentação, né, que você vai carregar ali de mercadorias, entre outros pontos. E aqui existem dois tipos de transportadora, vamos colocar assim. A transportadora que trabalha com a frota mista e a transportadora que trabalha ou só com a frota própria ou só com a frota terceira. Mas aqui a gente vai falar da mista e da terceira, e de trabalhar sem ter a frota. Pensando no modelo misto, é aquela transportadora que possui parte da frota dela própria e parte da frota ela acaba terceirizando, agregando veículos que tem no mercado para poder atender uma demanda que vem existir ali dentro da sua carteira de clientes, dentro do foco do negócio. E aí vamos olhar para esse modelo e pensar o seguinte: uma transportadora hoje que tem uma frota, vamos pensar que ela tem uma frota legal, tem uma quantidade de veículos que atenda a determinada operação. Dependendo do cliente, existem aquilo que a gente chama de períodos sazonais dentro do mês, dentro do ano, em que tem picos de operação. Recentemente a gente passou pela Black Friday, entre outras questões. E quando precisa aumentar o nível de atendimento de quantidade de veículos com clientes. Aí as transportadoras que possuem uma quantidade de frota recorrem ao mercado e terceirizam aquela outra fatia para poder suprir essa demanda e, naturalmente, faturar mais, ter mais jogo de cintura nesse quesito. Ponto legal para este formato é que ela consegue controlar melhor os custos fixos e os custos variáveis. Por mais que tenham ali ativos, né, imobilizados, que são os veículos, os implementos dentro do negócio, ela consegue também dar essa vazão, terceirizando quando necessário. E agora a gente tem um outro ponto, que respondendo, né, que eu já respondi a pergunta da chamada, e quando você tem uma transportadora sem frota? Então a gente já sabe que é possível ter, ok. E quando você tem esse modelo de negócio, você precisa adaptar ele para conseguir atender ao mercado. Então vamos partir do princípio que você tem uma transportadora completa, mas não tem o ativo. Existem ali critérios para que você seja ativo na NTT, esteja cadastrado como TAC, transportador autônomo de carga, e possa rodar mesmo sem ter esse ativo, essa frota, e poder fazer o transporte remunerado de carga. Então, a partir do momento que você organizou isso, você não tem que imobilizar um valor, uma quantia significativa dos ativos. Isso faz com que a barreira de entrada seja menor nesse aspecto, mas em contrapartida, você precisa investir principalmente em pessoas, em processos e em tecnologia. Então, quando você cria esse formato, esse modelo de negócio, a sua atenção ela tem que estar nesse outro ponto, além de ter também um fluxo de caixa que comporte toda a movimentação, todo o pagamento da terceirização, da tecnologia, para fazer com que o negócio funcione e rode muito bem. Se a gente olhar para o mercado, empresas que são desse segmento de transporte mais conhecida e que não tem nem sequer um ativo imobilizado, a gente pode lembrar do Uber, pensando no Uber Cargo,
eu até anotei aqui, YouShip e no Mandae, entre outras empresas de tecnologia que já utilizam essa modalidade, que são mais conhecidas no mercado. Agora, existem outras pequena, média e até grandes empresas que também já modelam nesse formato, como eu estou detalhando para vocês aqui. Aí você pode estar se perguntando, ok, Danilo, eu entendi, né? Mas ainda estou com dúvida. Então tá bom, pontos importantes aqui quando você escolhe esse modelo de negócio. Você vai precisar entender muito bem quem você vai atender, a região que você vai atender, o seu negócio em específico para formatá-lo de acordo com a necessidade e atender o seu cliente. Então a gente anotou aqui um mapa, né, um guia aqui para te dar um direcionamento. E para começar esse passo a passo, eu vou começar com a ideia de traçar um plano de negócio, que é o famoso plano de negócio. Mas, de verdade, nada muito complexo, não. O que é importante nessa etapa? É o planejamento, é detalhar, listar ali. Quando a gente pensa em planejar, traçar o plano de negócio, como eu já falei algumas vezes aqui no vídeo, você tem que entender muito bem o cliente que você vai atender, porque esse cliente tem um tipo de mercadoria, e às vezes esse tipo de mercadoria tem requisitos, critérios que são definidos ali para o transporte, e aí tem que entender como encaixar os tipos de veículo para isso. Uma vez que definiu tudo isso, o que você vai precisar para comportar esse transporte, inclusive seguro, entre outros tópicos. E nesse momento inicial do planejamento, você já detalha ali tudo que precisa, entende como e o que precisa para atender o seu cliente. Então, traçar um plano de negócio é fundamental. Segundo ponto, organize os documentos necessários. Se a gente pensar na parte fiscal, dentro do transporte remunerado de carga, a gente tem o CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, o manifesto de carga, que tem os dados referentes à carga, ao motorista, ao veículo englobado. A gente tem o CIOT, que é o código identificador da operação de transporte, no caso de terceirizar as operações, que é basicamente o foco aqui da conversa. Entre outros pontos aqui, também, é claro, o RNTRC, que é o registro para que você possa transportar, validado ali pela NTT. Então, é importantíssimo que os documentos necessários para que você possa exercer a função estejam ok, estejam ativos. E já adiantando aqui, se tiver dúvida referente a um ponto ou ao outro, em qualquer um dos tópicos do vídeo, não pense duas vezes. Manda nos comentários aí que você pode ter certeza que a gente vai olhar e vai responder, vai interagir aí com todos, tá bom? Vamos lá. Procure regulamentar sua transportadora. E aqui, já puxando o gancho da licença que eu falei da NTT, a NTT é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, é quem regulamenta tudo isso. O RNTRC é o registro, a licença para que você possa transportar. Então, mesmo não tendo frota, você precisa estar ativo lá. E aí eu não vou abordar profundamente, mas pode mandar aí, como eu falei, ou pesquisar nesse sentido o que precisa ser feito para ativar. E é possível. E quando a gente pensa em regulamentação, fora essa questão, a gente tem que pensar também no CNPJ da empresa, que é como se fosse o CPF da pessoa física. O CNPJ precisa estar ok, você precisa ter o CNAE, né, a classificação nacional ali da identificação da sua atividade, ok também para poder transportar a carga. Como as emissões, os documentos, eles se comunicam direto com o Cefaz, você precisa também ter a sua inscrição estadual e seguir uma sequência, buscar ali a orientação de um contador para poder fazer toda essa formatação, estar regularizado para movimentar e transportar suas mercadorias. Outro ponto, trace uma gestão operacional. Aqui entra muito com o primeiro tópico que está ligado ao planejamento, mas nessa etapa, principalmente pensando em caminhão, por exemplo, quando você traça um plano gerencial, você sabe quais tipos de veículo que você vai precisar para aquela operação. Eu já vi transportadoras que compraram uma Fiorino, um veículo leve, porque iriam iniciar uma operação, mas quando na realidade o cliente principal, ele em momento algum vai utilizar aquele perfil de veículo. Então será que vale a pena mesmo investir? Ou se você fosse terceirizar, vale a pena você buscar terceiros que não são compatíveis com aquele perfil de carga? Às vezes você está buscando baú, mas o cliente só tem de carga seca. Então, nessa etapa de traçar uma gestão operacional, você consegue identificar pontos aqui para
ter mais produtividade, ser mais produtivo no processo. Por último, e não menos importante, é claro, é importante você investir em software, em tecnologia para o seu negócio. E é claro que nisso a Hive Cloud sempre está aqui de braços abertos para poder não só acolher você nesse momento de decisão, mas caminhar junto. Então, se você pensar hoje na operação, pensando no básico, para fazer com que ela gire da maneira correta, os emissores, CTE, MDFE, a gente consegue te atender de forma prática e rápida. E é claro que eu vou deixar aqui mais uma vez o convite para você que ainda não conhece, clicar aqui no link, fazer o teste, fazer a sua primeira emissão de forma validada, né, e gratuita, para sentir um pouquinho do gostinho de toda a facilidade que tem dentro das funcionalidades da Hive Cloud, tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo foi para falar sobre o transporte sem ter ativo, sem ter frota própria. Então, assim, a gente já sabe que é uma possibilidade, mas é importantíssimo você buscar todas essas orientações, seguir esse passo a passo para ter mais resultado, combinado? Esse foi mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.